Olá, muito bem-vindo ao nosso Psicologia e Propósito de hoje. Que bom estar com você nesse horário, nesse momento, para a gente falar sobre saúde. E não há nada melhor do que a gente conseguir esse equilíbrio entre saúde física, saúde emocional e a saúde espiritual, que faz parte de todo o nosso ser. Até porque nós somos um ser biopsicossocial e espiritual, como já falamos aqui no nosso programa. Hoje eu estou aqui com um médico, cardiologista, geriatra. Olha, ele tem tantas especificações que eu vou deixar ele comentar alguma delas, porque eu fiquei até curioso. Eu estou aqui com o Dr. Márcio Toledo. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Maravilha, meu querido. Muito bem. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. É uma grande oportunidade da gente falar sobre saúde do corpo, da alma e do espírito, né? Pois é. E em relação às minhas especializações, eu sou clínico geral, mas me especializei em cardiologia, em medicina esportiva, em nutrologia, em geriatria. Chefiei por muitos anos CTI, né, terapia intensiva. Faço exames complementares também. Enfim, Deus me fez passar por várias especializações para que hoje eu pudesse ter um conhecimento para ajudar pessoas. Essa é a minha função. O que eu fiquei muito curioso é que o senhor começou como técnico de enfermagem na área da saúde. E sim, não é comum um profissional da saúde na área da medicina começar como técnico de enfermagem. Não é comum isso, eu quase não vejo. Não é comum, verdade. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele chama os improváveis, né? Pois é. A gente estava falando aqui, o meu sonho era ser jogador de futebol, e aí Deus interrompe esse sonho em 1994 através de uma profecia e fala que não seria futebol, que eu seria médico, e inclusive falou a minha especialidade principal, que seria a cardiologia naquela época. E é impressionante, antes. Deus usou uma profeta para falar tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Inclusive, que eu seria referência para médicos. E hoje eu sou gestor da maior empresa de hospitais da América Latina. Uau, então, Deus faz milagres, verdadeiramente. Ele faz umas coisas assim que a gente não consegue compreender, mas ele faz. Sim. Né? Olha, hoje a gente vai falar sobre o impacto do estresse e da ansiedade na saúde cardíaca. Será que existe relação sobre isso? Pessoas com uma ansiedade exagerada ou o famoso transtorno de ansiedade generalizada. Pessoas que sofrem com estresse pós-traumático. Essas psicopatologias podem interferir na saúde física, na saúde cardíaca. Tem pessoas que, às vezes... Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa falando sobre, eu sou muito nervosa, eu sou muito agitada, e se eu posso ter um infarto com isso. E aí eu perguntei, mas alguém da sua família? Na psicologia a gente trabalha com evidências. E aí eu perguntei, existe na sua família alguém que tem problemas cardíacos? Não, mas se tivesse eu já estava morta. Ou seja, é atrelado alto nível de ansiedade, alto nível de estresse, aquela preocupação, vou ter um infarto, vou ter um AVC, vou ter alguma coisa cardíaca. Existe essa relação mesmo, doutor? Anderson, existe sim. Né? O que a gente precisa entender que a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Não é um problema inicialmente? Teoricamente, não. Então, assim, eu tenho ansiedade, todo mundo tem. É igual eu tenho tireoide, né? O paciente às vezes fala para mim. Ainda bem, né? Ainda bem que você tem tireoide. Isso vou abrir um parênteses agora, porque como o senhor é cristão, a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6. Pois é, só que essa ansiedade que está falando em Mateus 6 não é a emoção natural do corpo que é a ansiedade. Esse Mateus 6 que fala do não andeis ansiosos por coisa alguma olha, o transtorno de ansiedade é o que não pode emplacar em você. Você não pode se permitir ser dominado por essa ansiedade.
Mas a ansiedade, raiva, medo, a Bíblia fala, não deixar que não se ponha o sol sobre a sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Então, algumas pessoas tomam algumas emoções ou as emoções como se fosse um problema. Sim. Raiva é normal sentir, só não posso ser dominado por ela. O próprio Jesus, ele teve uma explosão ali de raiva lá no templo, mas não pecou. Exatamente. Essa consciência das emoções, às vezes faz a gente, o cristão ou o independente, a pessoa é uma emoção desagradável, então eu não posso sentir. E aí o senhor está falando, a ansiedade, ela é iminente a gente, ela está em nós e não tem como tirá-la. Ninguém deixa de ser ansioso. Uhum. É a ansiedade que faz você tirar uma boa nota na prova. É verdade. Quando a prova está chegando lá no colégio, né, você sente-se não preparado, então, tem que estudar porque tem a prova. Isso é uma ansiedade boa, né? É uma ansiedade para fazer um trabalho, seja na faculdade ou no próprio trabalho secular, de você entregar um resultado para o seu patrão, você Sim. fica ansioso, uma reunião. Então, a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Sim, verdade. E é uma resposta natural do seu corpo a uma determinada situação que vai acontecer. Exato. Se torna patológico quando você cria situações que provavelmente não vão acontecer. Uhum. E você gera ansiedade por uma situação que você não vai viver. Por exemplo, você não pretende fazer uma viagem de avião, mas você tem uma ansiedade enorme quando fala de avião, porque você tem medo. Então, a ansiedade e o medo, eles participam do mesmo circuito elétrico cerebral. É. A questão é que o medo também é uma emoção natural do ser humano, que é uma das emoções básicas, né, das 5 emoções básicas, que não tem como você simplesmente pegar e você só não pode deixar ser dominado por aquela emoção. A raiva, tem pessoas que não gostam de sentir raiva porque acham que estão em pecado, porque estão fazendo coisa... Não, a questão é, você sentiu raiva porque é algo natural do ser humano. Agora, você vai quebrar uma coisa ou agredir alguém, aí você deixou a raiva dominar e controlar as suas emoções. Mas a gente é que meio que controla isso, a gente tem todo um mecanismo. Por isso que Psicologia e Propósito está aqui para a gente tratar desse tipo de assunto. A gente precisa ter esse domínio, o famoso domínio próprio. Sem dúvida. Você falou muito bem, a gente é capaz de controlar as emoções. E nós cristãos mais ainda, porque a gente tem um Deus que nos ajuda em relação a isso. Uhum. Né? Mas quando isso foge do ponto, quando você constrói irrealidades na sua mente e você começa a vivê-las com medo, com ansiedade, isso se torna patológico. Sim. Porque esse processo ele envolve inúmeros circuitos cerebrais, você libera inúmeros neurotransmissores que vão, a longo prazo, se isso for crônico, danificando seus vasos, danificando seu coração, e aí sim você pode ter um evento vascular. Esse momento de estresse ou de ansiedade geralmente acontece quando, como o doutor falou, você idealiza algo que provavelmente não vai acontecer, porque você não está ali. Aí vem uma distorção cognitiva, que é a catastrofização. Ninguém pensa, isso eu posso cair. Não, eu vou quebrar a perna se eu cair. A gente tem o costume, e principalmente quem tem transtorno de ansiedade generalizada, tem o hábito de catastrofizar qualquer coisa. O avião vai cair, mas o avião poderia simplesmente, antes de decolar, acender uma luzinha lá, tem algum problema no circuito, vamos descer e vamos trocar de aeronave. Mas não, na nossa cabeça o avião vai cair, eu vou morrer e meus filhos vão ficar sem pai. Exatamente. E isso, fisicamente, tem todo um desequilíbrio, né? Essa quantidade de estresse também aumenta. Aí o senhor pode explicar até com mais detalhes essa liberação de cortisol, de adrenalina, que é jogada no corpo para dar esse equilíbrio. O quanto isso é prejudicial para a gente e como é que isso acontece?
Bom, vamos imaginar aqui uma cena. Uhum. Você está no meio da Mata Atlântica ou na Amazônia e você dá de cara com uma onça pintada. Sim. Então, quando Eu já caí. Quando você encontra a onça pintada, você vê o perigo iminente. Exato. Surge aquele medo. E esse medo, essa ansiedade, faz com que você libere substâncias como noradrenalina, adrenalina, que vão dilatar a sua pupila para você aumentar o seu campo visual. Isso é natural. Isso é natural. É uma resposta natural. Essas mesmas substâncias fazem com que o seu coração acelere. Então, você vai ter palpitação, taquicardia. Não é o nervosismo, é por conta da liberação desses neurotransmissores. Desses neurotransmissores desencadeado por conta de um perigo iminente. Uhum. E aí você vai ter palpitação, taquicardia, que é o sintoma mais comum da crise de ansiedade. 95% dos casos ele está presente. E também, só fazer uma pergunta aí para não perder esse momento. Taquicardia e aceleração são 2 sintomas comuns do infarto? Pode ser. Qualquer coisa que mexe no coração, as pessoas já pensam que estão infartando. Sim. E tem as pessoas costumam fazer essa relação? É muito comum, sim. Tanto é que na crise de pânico, né, que é a principal crise aguda da ansiedade, o paciente ele chega na emergência achando que está infartando, porque o coração dele só falta sair pela boca. Uhum. Isso é taquicardia, que é o aumento da frequência do coração causado por essas substâncias que aumentam essa frequência. E por que isso acontece? Lembra da onça? Você está olhando para ela. Então, você... Olha, a altura do campeonato, eu não sei mais se eu estou olhando para ela ou se eu já desmaiei. Exatamente. Né? Das duas... Não, eu te garanto que o seu organismo vai te dar um jeito para você sair correndo dali. É o famoso luta ou fuga. Luta ou fuga, exatamente. Então, quando o seu coração acelera, você aumenta a frequência do coração, né? E você faz com que o coração ejete sangue mais rápido para onde? Para a sua cabeça e para os seus órgãos internos. Certo. Por que para a cabeça? Porque você precisa de raciocínio rápido para saber o que você precisa fazer para sair da onça. Um outro sintoma que é muito frequente, essas substâncias também, elas, à medida que ela aumenta a frequência do coração, aumenta a sua pressão, elas diminuem, faz vasoconstricção, estreitam os vasos das mãos e dos pés. Por quê? Para priorizar que o sangue vai para a cabeça. E com isso você faz uma sudorese, começa a suar frio e começa a ficar com a mão molhada, né? Isso é um sinal de ansiedade e dessas substâncias agindo. Então, da mesma forma, você começa a ter tremor, porque o tremor é calor, faz aquecer o músculo, porque você precisa correr. Certo. Se você tem um músculo aquecido, você diminui a chance de ter cãibra, de ter uma lesão. Imagina você correr da onça e ter uma cãibra. Não dá. Com músculo frio. Não dá. Vai dar ruim, né? A questão é que isso é assim, né? É muito rápido. Fração de segundos. Então, esses são os sintomas mais comuns associados ao estresse agudo. Certo. Só que quando a gente está falando de um estresse crônico, por exemplo... É sentir isso com muita constância, né? Geralmente não é um sintoma tão exuberante. Você sente todos os dias em menor quantidade. E esse é o pior estresse, porque você libera substâncias numa quantidade menor, que são substâncias pró-inflamatórias, são chamadas de interleucinas pró-inflamatórias, que elas vão inflamar o seu corpo, oxidar a sua insulina, oxidar o seu colesterol, e você vai se tornar um paciente metabolicamente doente. Entendi. Oxidando a sua insulina, você deixa de tirar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. A glicose aumenta no sangue e aí ela irrita os vasos, oxida o teu colesterol, faz com que ele se deposite nas artérias, precipitando o infarto ou AVC. Então, eu vejo alguns profissionais falando o seguinte: o estresse ele não pode, ele não mata. Mata sim. Né? Eu lembro que eu era recém-formado, eu era médico, tenente médico do Exército. Estava num plantão no Grajaú, um bairro aqui próximo,
e entra um jovem de 28 anos na emergência com uma dor no antebraço. Certo. E ele passou pela triagem com a enfermeira e a enfermeira já me falou, doutor, ansioso, ele deve querer o dia, o atestado. E eu fui examinar o paciente. Ao conversar com ele, ele me falou o seguinte, doutor, é uma dor que parece que eu vou morrer. E aquilo ali ligou uma luzinha, eu puxei o carrinho do eletro, nós rodamos o eletrocardiograma e aquele jovem de 28 anos estava infartando, com uma dor no antebraço. Ou seja, é uma dor atípica, que a dor do infarto atípica é aquela dor no peito tradicional, mas ela pode ser atípica, dor só na mandíbula, dor no antebraço, dor na mão. Então, são dores... Mas como é que vai conseguir identificar isso? Se pode aparecer em qualquer parte do corpo. Exatamente. Quando você tem uma dor torácica, que nós chamamos, né? Do umbigo para cima. Certo. Pegando até o pescoço. E membros superiores, tem que prestar muita atenção, que você pode ter um infarto. E um outro sintoma que é muito comum, que a gente chama de equivalente anginoso. O que é isso? Ele equivale à dor no peito, mas não é a dor no peito, que é o tal do cansaço. Então, o paciente, ele chega na emergência, doutor, desde ontem eu comecei um cansaço que eu não tinha. Não tinha cansaço nenhum, subir escada, eu tomava meu banho normalmente, ele começa a ter um cansaço. Ele pode estar infartando. Então, esse sintoma, ele também está presente na crise de ansiedade, que é a falta de ar, dispneia, né, o termo técnico. Então, são inúmeros sintomas que a gente tem que estar alerta. Mas esse jovem, voltando nele, aos 28 anos de idade, infartando, qual era o estilo de vida dele? Uma ansiedade ao extremo. Ele era muito ansioso, ele tinha um medo de tudo e ele tinha um viés para briga. Então, ele saía do carro e brigava com as pessoas no trânsito. Então, é o famoso pavio curto. Pavio curto. Então, metabolicamente, ele estava todo alterado e infartou por conta de uma placa de gordura que estava lá, aos 28 anos de idade. E isso tem sido cada vez mais comum. Jovens... E foi possível restaurá-lo? Sim, sim. Fez o cateterismo, colocou o stent lá e nós resolvemos o problema. Agora não é a curiosidade do psicólogo, é a curiosidade do jornalista, entendeu? Para saber como é que terminou a história. A história tem que ser, no final tem que ser feliz. Por favor, né? Tem que ser. Hoje em dia, com as histórias que a gente vê nos jornais, a gente tem que ter bons finais, né? Sim, com certeza. Agora, Anderson, vale a pena a gente falar aqui o seguinte: qual é a substância mais envolvida no transtorno de ansiedade e de depressão? É a serotonina. Sim. Se você der um Google ChatGPT na sua casa, você vai perceber isso. E 95% de toda a substância chamada serotonina, ela é produzida no seu intestino. No intestino delgado? No intestino delgado. Ok. Então, o intestino, hoje, e há mais de 2.000 anos atrás, nasceu um médico chamado Hipócrates, que é chamado o pai da medicina moderna. Ele nasceu 450 anos antes de Cristo. Sim. E lá ele já falava o seguinte, sem tecnologia, só de olhar para as pessoas, ele falava, toda doença começa no intestino. Foi o mesmo criador dos 4 temperamentos, né? Melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Tem umas teorias bem interessantes de Hipócrates que é fascinante, né, o trabalho dele. Muito. E eu acredito que era o próprio Deus se revelando a Hipócrates. Porque, assim, como é que a pessoa vai descobrir que o intestino é a raiz de todos os males? E hoje nós temos inúmeros exames de última geração, uma medicina de ponta, que comprova tudo isso que Hipócrates falava 450 anos antes de Cristo. Se ele pudesse voltar e falar assim, eu avisei. Exatamente. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é formidável. Não tem ponto nem vírgula fora do contexto. Sim. Então, quando Deus fala da palavra, ele usa a palavra para proteger você, proteger a sua família contra as doenças. Te dar um exemplo. Por que circuncidar um menino ao 8º dia? Um judeu? Porque o prepúcio
ele tem umas glândulas chamadas glândulas de Tyson que liberam uma substância chamada esmegma, que é altamente cancerígena. Causa câncer de pênis e câncer de colo uterino. Então, Deus protegendo o seu povo ali. E detalhe, ao 8º dia ocorre o pico da coagulação da criança. É quando a criança está mais ávida por cicatrizar uma ferida. Detalhes, por exemplo, em relação à própria cicatrização dessa ferida, né? Uhum. Ao 8º dia, você corta o prepúcio, você tira aquela pele que pode causar um câncer um câncer de pênis, um câncer de colo uterino no futuro, e evita também infecções urinárias de repetição na criança. Sim. E hoje a gente faz a tal fimose, né? Então, são inúmeros cuidados que a palavra de Deus tem com a gente, e um desses cuidados está em Gálatas 5, do 19 ao 21, quando Deus começa a falar ali sobre os frutos da carne, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, enfim, tantos outros. E o último ele deixa lá, glutonaria. O que é glutonaria, doutor Márcio? É comer o que você não precisa. Por que Deus coloca isso lá? Porque hoje nós sabemos e afirmamos que todas as doenças crônicas não transmissíveis, desde hipertensão, diabetes, os transtornos comportamentais, ansiedade, depressão, autismo, o próprio Alzheimer, as doenças autoimunes e as neoplasias, elas são doenças intestinais. Essa relação, então, biblicamente foi descrita. Hipócrates, alguns anos antes de Cristo, também já trouxe isso à tona, e é tão escrachado a glutonaria na Bíblia, mas muitos tomam como, glutonaria, é pecado. Só isso. Só ponto. isso. Acabou. Hoje eu vou falar para você, Anderson, hoje não é considerado pecado. Se você for praticar um pecado de adultério, você vai fazer escondidinho. Uhum. Se você vai pecar contra o seu irmão falando mal dele, que é o pior pecado que existe para Deus, um dos piores, porque 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina. Sim. Que é o que faz contenda contra o irmão. Você vai falar no escondido, no cantinho com alguém para falar mal de alguém. E vários outros pecados, todos eles você faz escondido. A glutonaria é o único que a gente pratica na frente de todo mundo. A gente ainda se reúne para isso. Exatamente. Para comemorar. E você tem um evento na igreja, um culto especial, a gente discute sobre a comida semanas, até um mês antes daquilo acontecer. Quem vai levar o quê? Quem vai comer o quê? Quem vai... E a gente nem pergunta qual é a mensagem que vai acontecer no culto. Uhum. Então, a glutonaria hoje é o pecado no mundo que acaba com a saúde da população. Vamos agora fazer uma ligação entre a glutonaria, a saúde do coração e os transtornos emocionais. A gente sabe o quanto que a falta desses neurotransmissores, como a noradrenalina, que lança uma ansiedade na gente, e aí, de certa forma, a gente acaba tentando equilibrar. Quando a gente não come, a gente faz alguma outra coisa para dar a famosa homeostase, né? Volta o equilíbrio do corpo para que a gente consiga continuar vivendo. E aí a gente vai atrás da serotonina, vai atrás da dopamina, da endorfina, que vão dar um pouco mais de bem-estar, prazer, satisfação. E aí as pessoas descobrem o quanto isso tem na comida. Eu como para me sentir melhor. Às vezes não é uma compulsão alimentar, é um comer emocional, né? Eu preciso me sentir melhor, quando eu como eu fujo dos meus problemas. É bem similar, é interessante como... Por que glutonaria está na Bíblia? Porque a gente sabe que o uso de bebidas alcoólicas é uma porta aberta para você cair no buraco. Drogas é também fundo do poço. A comida é o pecado que a gente comete feliz. E se faz fácil e não é vergonhoso comer,
as pessoas tendem a suprir as suas faltas para superar a ansiedade. Estou muito ansioso, preciso de chocolate. Estou muito triste, preciso de comida, preciso de uma pizza, de refrigerante, de coisas gordurosas, porque aquilo vai gerar em mim essa serotonina, essa endorfina, né? A gente sabe que algumas são bem específicas, né? Ocitocina com contato físico, aí tem a da natureza, tem do esporte, que é a endorfina, mas assim, a comida ela promove isso para o corpo. Até que ponto a gente tem essa relação coração, saúde cardíaca, transtornos de humor e o comer emocional para fugir dessas dores da sociedade? Como é que essa relação aí pode ser quebrada? A gente está falando da fome hedônica, né? É quando a pessoa ela se alimenta por prazer. Né? Quando a gente vai para a palavra de Deus, Jesus veio à Terra não foi para sentir prazer, foi para sofrer por nós. E nós fugimos dessa realidade, não que a gente precise sofrer, mas as pessoas buscam um prazer hedônico na alimentação a todo custo. Então, se você não tiver uma alimentação rica em carboidrato, seja um chocolate, seja qualquer um doce, um pudim, um rodízio de pizza, parece que está faltando alguma coisa. A vida está sem graça, está sem graça, nublada, né? Exatamente. E essas substâncias, né, principalmente o carboidrato, a ciência já mostra que ela age em determinadas áreas do seu sistema nervoso central, que é onde age a heroína, a cocaína, trazendo uma pseudo-alegria e uma satisfação. Então, você está sempre buscando aquele prazer naquele alimento que não traz, na verdade, nutrientes de qualidade. Para manter o corpo em si, né? Exatamente. Então, só para mostrar para vocês como é que funciona a questão do transtorno da ansiedade relacionado à alimentação e um outro transtorno que está muito relacionado ao transtorno da ansiedade, que é o do sono. Para a gente falar sobre essa daí, eu vou deixar todo mundo na curiosidade. Eu vou para um intervalo e na volta a gente vem com essa explicação, mais ainda falar sobre esse livro aqui, que é do Dr. Márcio, Saúde Não Cai do Céu, e tem vários outros assuntos para a gente tratar aqui. Até porque nós somos um ser extremamente complexo. O corpo não existe sem alma. A alma não existe, as relações das emoções não vão existir se não tiver como se manifestar. Então, a gente precisa alinhar tudo isso. Como o Dr. Márcio, que é o meu convidado aqui hoje, está explicando brilhantemente, vai falar sobre o transtorno do sono, mais o comer emocional, está um balaio de muitos assuntos para trazer o que a gente pode fazer para controlar as nossas emoções a ponto de manter uma saúde cardíaca, né, doutor? Sem dúvida. Então, vamos lá para você entender por que os pacientes com transtorno de ansiedade, eles evoluem com o transtorno do sono também. Então, lembra que eu falei lá no início sobre a importância do intestino e que a serotonina, 95% dela é produzida no seu intestino? Então, como é que funciona isso? Nós comemos na natureza um aminoácido chamado triptofano. Ele está na banana, em derivados do leite, enfim, em alguns alimentos. Então, quando ele entra em contato no seu intestino, ele é metabolizado por bactérias boas. O intestino, existem mais de 100 trilhões de bactérias. Uau! Então, essas bactérias transformam o triptofano em uma outra substância chamada 5-hidroxitriptofano. Calma que vai melhorar. Tô vendo! Então, esse 5-hidroxitriptofano, ele é capaz de ir para o seu sangue e atravessar a barreira hematoencefálica e chegar dentro do teu cérebro. Dentro do seu cérebro, o 5-hidroxitriptofano é transformado em serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, vai te trazer uma tranquilidade. Ou seja, todo transtorno da ansiedade é gerado pela falta da serotonina no seu cérebro. Bom,
5-hidroxitriptofano foi convertido em serotonina. Em seguida, a serotonina é convertida em quem? Melatonina, que é o hormônio do sono. Okay. Então, por isso que as pessoas com transtorno de ansiedade, na grande imensa maioria das vezes, ela tem transtorno do sono também associado. E o que é muito curioso, que as pessoas elas vão no neurologista, no psiquiatra, que vão passar remédios para diminuir o bloqueio, né, a degradação da serotonina no cérebro, mas ninguém trata a causa principal, que é o seu intestino. Então, essa medicação, por exemplo, a pessoa, o psiquiatra receitou esse Citalopram, que é um remédio, aí só se compra com receita médica, tá, gente? E eu nem vou falar para que serve, por favor. Ele vai atingir e vai atuar, não só o escitalopram, mas tem vários outros, né? Tem quetiapina, fluoxetina, enfim, tem vários outros. Sertralina. Vai atuar nesses 5% da serotonina que está no cérebro, não nos 95% que está no intestino. Não. E essa medicação, ela faz com que a serotonina liberada por um neurônio, ela vai demorar a ser captada ou recaptada por outro, ficando mais tempo aqui nesse encontro, nesse meio tempo que a gente chama de sinapse. Esses 5% ficam aqui. Os 95% que estão no intestino, eles conseguem vir, esse triptofano transformado, como é que é o nome do outro? 5-hidroxitriptofano. 5-hidroxitriptofano. Rapaz, é quase um trava-língua isso. Consegue esse atravessamento da barreira para chegar no cérebro. Não é qualquer substância que entra, né? Não. O triptofano, ele não consegue atravessar a barreira. Ele precisa ser transformado pelas bactérias intestinais em 5-hidroxitriptofano. Aí consegue chegar lá e aumenta a quantidade de serotonina além das sinapses, além do que já acontece nas sinapses. Sim. E isso que contribui para a diminuição da ansiedade. Exatamente. E a melhora na melatonina. Melhora na melatonina. O que acontece é que quando o paciente ele tem um intestino inflamado, nós chamamos isso de disbiose intestinal. Uhum. E o que causa isso? Uma alimentação inadequada. É você comer mais embutido, enlatado, ultraprocessado, fast food, ao invés de comida de verdade na proporção certa para você. Então, quando você se alimenta desses alimentos inapropriados, você altera a sua microbiota intestinal. Essas bactérias intestinais, você tem população boa e população ruim. Você começa a nutrir no mesmo ambiente. E que elas vivem em comum acordo. É tipo aquela vizinhança que não se entende. Exatamente. Quando você se alimenta mal, você alimenta os vizinhos ruins e eles, ao invés de pegarem o triptofano e transformarem em 5-hidroxitriptofano, eles levam o triptofano por uma outra via que vai liberar marcadores inflamatórios no seu corpo. Ou seja, a mesma substância que pode se transformar lá na frente, melatonina, pode se transformar em algo que vai prejudicar o meu corpo. Quinureninas, que são substâncias neurotóxicas e inflamatórias. Vão inflamar o seu sistema nervoso central e vão inflamar o seu corpo como um todo. Ou seja, não adianta, a partir de hoje para amanhã, resolver comer tudo que é saudável. Primeiro eu preciso desinflamar o meu organismo. Exatamente. Então, você que está em casa e que tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, de depressão, você que usa esses medicamentos que foram citados aqui e você come de tudo que você quer, você está apenas tapando o sol com a peneira, porque a raiz desse problema que você tem é o seu intestino. Então, procure um nutricionista para ajustar a sua alimentação ou um nutrólogo para que ele consiga manejar, corrija essa disbiose intestinal para que você comece, sim, a produzir a quantidade ideal, que é a maior, 95% da serotonina, e que ela chegue no sistema nervoso central, te dando alegria, satisfação, felicidade e um bom sono. Tá aí. Agora, essa mudança toda, ela me faz pensar, essa mudança na alimentação para lidar com ansiedade e depressão, me faz pensar num programa internacional chamado Quilos Mortais, que as pessoas elas precisam entrar
num processo de emagrecimento às pressas para fazer a cirurgia bariátrica a fim de que se mantenham vivas. Sim. E aí eu sempre quando vejo, eu faço uma ligação e percebo a depressão, um transtorno de depressão maior, bem emplacado naquele personagem ali do programa, e é uma fuga, a comida é uma fuga, só que essa fuga que naqueles poucos minutos que ele se sente bem por estar comendo, que ele esquece da real situação dele, contribui para que ele continue naquela situação, não só pelo corpo, mas inflamando o próprio organismo. Sim. Fazendo um retroalimentar. Exatamente. E a origem das doenças crônicas, Anderson, a base delas é inflamatória. Uhum. Um grande estudo feito por Harvard, que é a maior universidade, né, do mundo, do planeta, em 2019, mostra isso. Que todas essas doenças crônicas que eu citei aqui, hipertensão, diabetes, doença do colesterol, o infarto, AVC, o autismo, as doenças comportamentais, as neoplasias e as doenças autoimunes são doenças inflamatórias originadas do intestino. Então, você se alimenta mal, você destrói essas bactérias boas, predispõe o seu intestino às bactérias ruins que produzem essas substâncias inflamatórias que destroem o seu intestino. Uhum. O intestino, Anderson, ele é a maior sede de defesa que nós temos contra as doenças. Para vocês terem uma noção em casa, se eu pegar o intestino e abrir ele para vocês, a área absortiva dele, o intestino delgado, eu vou precisar de 2 quadras de tênis. 80% de todas as células de defesa estão dentro do intestino. 80%. Deus não ia fazer isso se não fosse uma coisa muito importante. Não é à toa que ele é grande a beça, né? Ele é enorme. E o intestino, ele tem, além dessa função de barreira protetora contra as doenças, ele tem uma outra função que é uma função endócrina. Isso tudo nós descobrimos de 2 décadas para cá, mais ou menos, porque antigamente nós tínhamos a noção que o intestino era um órgão que excretava fezes. Ponto. Sim. E hoje ele é um órgão. Por exemplo, quando você se alimenta bem de produtos da terra, alimentos naturais, quando você tem uma dieta ajustada na quantidade ideal de proteínas, carboidratos e gorduras, você libera hormônios como GLP-1, PYY, somatostatina e tantos outros hormônios que são hormônios sacietógenos. Eles vão lá no cérebro e falam assim, ó, para de comer. Agora, quando você se alimenta mal, que é a realidade do mundo inteiro, né, nós já batemos a meta que seria no final de 2030, nós já batemos no ano passado, em 2024, mais de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. Então, quando você se alimenta mal, você deixa de liberar esses hormônios. E a sua cabeça você precisa comer mais. Você precisa comer mais. Então, o macronutriente mais importante da saciedade é a proteína. Uhum. É o que o maior erro alimentar que nós cometemos é a baixa ingesta de proteína. Por quê? Nós nos alimentamos basicamente de fast food. A gente essas lojas de hambúrgueres famosas, né, que eu vou falar o nome, ou abre um biscoito, ou abre qualquer outra coisa. Então, são alimentos pobres em nutrientes e riquíssimos em densidade calórica. Tá aí. E aí você adoece exatamente por isso. A gente está falando, né? Você pode até pensar assim, eu estou assistindo, ia falar sobre ansiedade, estresse e saúde cardíaca. E aí a gente entrou no assunto de alimentação. Mas entramos nesse assunto porque a alimentação ela é um grande fator preponderante e responsável para nutrir essa ansiedade, esse estresse, que pode afetar a saúde cardíaca. Sem dúvida. Tem inúmeros estudos na literatura, inúmeros estudos. Existe uma meta-análise em 2016, que foi publicada no PubMed, que é o maior site de pesquisa médica do mundo. Então, eles utilizaram 46 estudos, mais de 2 milhões de pessoas avaliadas. Sim. E eles
fizeram e determinaram a íntima relação entre as doenças do comportamento, como ansiedade e depressão, a maior risco de infarto e AVC. Então, isso é notório em todos os estudos. Quem sofre de ansiedade, quem sofre de depressão, tem mais doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. Mas por que isso? Não é só porque a ansiedade libera esses hormônios que nós falamos no início, né? Noradrenalina, adrenalina, cortisol e etc., mas porque você está num ambiente inflamatório. O seu intestino inflamado não produz serotonina, que vai te levar a um estresse, que vai te levar a um quadro de ansiedade, de depressão, mas todo o intestino inflamado, essa inflamação, ela vai para o seu sangue e inflama a sua insulina, o seu colesterol, e faz com que você não controle bem a sua glicemia e faz com que o colesterol se deposite nas artérias, mesmo normal no sangue. Vou dar um dado para vocês. A cada 4 infartos ou AVCs, 3 acontecem com colesterol normal. Ele está numericamente normal, mas ele está doente, está inflamado. Dentro do protocolo, não precisa de nenhum cuidado, mas está doente. Mas está doente. E, desculpa te cortar, Anderson, e hoje nós conseguimos, através dessa medicina de alta precisão, medir no sangue essa inflamação. Uau, isso é inovador demais. Sim, você consegue fazer exames específicos, inclusive do colesterol, que vão para os Estados Unidos, e eu mostro para o paciente que mesmo com colesterol normal, ele está inflamado, oxidado e uma grande chance de estar se depositando nas artérias e possivelmente causar um infarto e AVC. Bom, essas doenças que nós estamos falando, tanto o infarto, o AVC, a demência, são doenças, como eu falei, que têm base inflamatória, assim como a ansiedade e a depressão. Quando o organismo está inflamado e é lançado todas essas inflamações na corrente sanguínea, acaba inflamando o corpo inteiro. Tendo o estresse e a ansiedade, qual é o link? É um processo ou é uma resposta rápida para o coração começar a manifestar defeitos? Bom, geralmente é um processo crônico, né? Agora, se nós falarmos do transtorno do pânico, que é uma coisa aguda, ou seja, você imagina uma situação na sua mente que ela não está e nem vai acontecer, mas o seu corpo, ele faz com que você acredita que vai acontecer. Sim. E ele se prepara para lutar ou fugir. Voltamos à onça, né? Exatamente. Então, a descarga dessas substâncias no organismo é tão grande que você pode fazer um vasoespasmo e até mesmo fazer um infarto. O que é um vasoespasmo? Vasoespasmo é quando, por exemplo, a adrenalina, lembra que eu falei? Que ela contrai os vasos na periferia, no estresse agudo, para aumentar o sangue na região central, na cabeça, nos órgãos internos. Então, vasoespasmo, exatamente a adrenalina, ela faz com que o lúmen do vaso se torne menor. E aí passa menos sangue ali. Se passa menos sangue, se for no coração, na coronária, você pode ter uma isquemia transitória. E isso é muito interessante. Inclusive está no livro uma síndrome chamada Síndrome de Takotsubo. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa é nova. Foi descoberta, né, por médicos japoneses na década de 90. Por quê? Lá tem muito terremoto, esses eventos naturais. Então, era muito comum, após um terremoto, a pessoa dar entrada na emergência com infarto. E aí era um infarto que tinha o eletro de infarto, tinha as enzimas no sangue de infarto, mas quando fazia o cateterismo, as coronárias eram normais. Mas não tinha um infarto? Não tinha a placa de gordura obstruindo a artéria. Uai. E por que elas faziam infarto? Pelo vasoespasmo. Por quê? O estresse é tão grande de você viver um terremoto, um tsunami, por exemplo, que você faz uma descarga de adrenalina, noradrenalina, que faz um espasmo na coronária e que não passa sangue.
Ou seja, o infarto é isso, é o sangue não chegar no coração, seja por uma placa de gordura ou por um espasmo intenso que você teve por um estresse agudo. Então, falar que você não pode morrer numa crise de pânico não é uma verdade absoluta. Pode acontecer. A grande imensa maioria não vai morrer, mas pode acontecer um evento desse como a síndrome de Takotsubo. Existe algum marcador no exame médico que consiga linkar o coração a essa ansiedade ou esse estresse ou a síndrome do pânico? Bom, se o paciente ele tiver um infarto associado ao estresse, nós temos alguns marcadores no sangue, sim. O principal deles e o mais sensível é a troponina, que é o que a gente faz na emergência. O paciente com crise de ansiedade ou uma dor no peito qualquer, palpitação, dor no peito, ele vai para a emergência. Eu não posso falar para ele, isso é ansiedade. Eu tenho que comprovar que é, através de exames. Então, a gente pede a troponina, ela sendo negativa, o paciente não infartou. Ou seja, não é infarto, você pode ir para casa, é só um transtorno de ansiedade e você precisa marcar mas não é profissional. Não é sempre pedido esse exame. Nem sempre, depende... depende do médico, depende do lugar, do hospital, né? Mas esse exame é fundamental para descartar o físico. O físico, exatamente. E isso é uma coisa que eu estava conversando com a mãe de uma jovem, que a filha dela teve uma arritmia. Eu só não vou especificar exatamente se era arritmia ou uma aceleração cardíaca. Eu sei que ela teve por uma vez na escola e no outro dia ela estava no hospital fazendo uma consulta com um cardiopediatra. E ok. Achei muito prudente da mãe levar, porque descarta aquilo que não é para poder tratar o que é. E aí a preocupação da mãe que me chamou a atenção foi: a gente quer descartar o que for físico-biológico. Descartando o coração, a gente pode atuar ou atacar o emocional. Mas não dá para a gente falar, isso daí é por conta de ansiedade, é prova, é muita coisa na cabeça e tudo mais. Vai fazer terapia, toma um chazinho que resolve. E não verifica se o coração está realmente funcionando 100%. Sim. Então, esse exame, ele consegue descartar o físico para atingir o que realmente é o causador da dor no peito ou da pressão, né, que acontece. É função do médico descartar a doença física antes da psicológica. Então, é um erro muito comum que, infelizmente, a gente vê na prática de médicos que eles já olham o paciente jovem e é jovem, não deve ser infarto, porque infarto é coisa de adulto. E ele já coloca na cabeça dele que é um transtorno de ansiedade, um transtorno comportamental qualquer. E isso é um erro. Lembra do jovem de 28 anos? Sim. Do início? Estava infartando. Que estava com dor no antebraço. E eu ainda fui induzido pela enfermeira do plantão a falar que era um piti, a gente chama de piti, ou seja, não é coisa nenhuma, ele só veio aqui só porque é ansioso, é estressado. Então não é, eu preciso e devo descartar a doença física. Até mesmo para o paciente sair tranquilo do hospital e quando ele tiver uma nova crise em casa, ele falou, pô... Não é o coração. Eu ajudo o tratamento psicológico dele. É verdade. Pô, eu já fui para o hospital 1, 2 vezes, eu fiz os exames lá e deu tudo normal. Sim, sim. Então... obrigatório. E outra que se for diagnosticado uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico ou uma crise de pânico, se existe diferença de crise de pânico e síndrome do pânico. Se for uma crise de pânico mesmo, fazer um exame desse quebra as pernas da crise de pânico. Sim. Porque não vai ter fundamento. Fala assim, não tem como, se eu acabei de sair do médico, né? Sair do médico e agora estou com um problema, vou voltar de novo. Né? Já ajuda para lidar, né? Embora a gente sei de casos de jovens que fazem testes frequentemente, fez um teste de uma DST por 4 vezes porque não acreditava no resultado. Aí é um problema psicológico que precisa ser tratado. Sim. Terapia cognitiva comportamental vai ajudar nisso. Mas... ele fez os exames,
E o fato de fazer o exame, como o senhor passa, como o senhor verifica, dá uma certa estabilidade também para o paciente no decorrer da vida. Porque no tratamento vai da doença principal, que é a psicológica. Vai ficar pensando, não, acho que eu tive um problema lá, ninguém viu nada, ele falou que é ansiedade, mas por que eu continuo sentindo? Porque eu tô calmo. E é comum, né, quem sofre com ansiedade, mas eu tô calmo, eu não tô lá. O olho tá assim, ó, já. É verdade. Mas eu tô calmo, não tô entendendo, minha pálpebra não para de bater. Teve um episódio que aconteceu isso, eu falei pra jovem, falei assim, mas você tá tudo bem? Tá, não nada, mas o meu olho não para de bater desde ontem. Eu falei assim, você tem dormido bem? 8 horas por noite? Não, só 5. Eu falei assim, bom que só um olho tá batendo, né? Porque daqui a pouco o outro vai bater também. Se você não tiver um sono regulado, momentos para o seu dia, você vai... Sono é fundamental. Você vai ser destruído. A Bíblia fala do sono inúmeras vezes, né? Sim. E o sono é uma das coisas mais importantes para a saúde do ser humano e que a gente, infelizmente, ignora. A natureza não consegue viver sem o sono. Uhum. E o ser humano insiste em viver sem ele. Sim, verdade. E por isso a gente adoece também. Agora, Anderson, uma curiosidade. A gente está falando de transtornos, seja de ansiedade ou depressão, transtornos comportamentais, levando a doenças cardíacas. E existe o inverso também. Uhum. Porque o que acontece? A doença cardíaca, ela é uma doença que afeta muito a mente da pessoa. Por quê? Qual é a doença que mais mata no planeta? É o infarto, é a doença cardíaca. Então, quando você tem qualquer problema no coração, a sua mente, ela se transforma. Então, eu tenho inúmeros pacientes que tinham uma vida normal, ativa, e do nada infartaram, e depois gerou um transtorno de ansiedade, de depressão. Então, esse inverso também é muito comum. E uma coisa interessante, tem um estudo de 2024, na maior revista americana de cardiologia, que é a American Heart Association. O que eles fizeram? Acompanharam os pacientes com problema de coração com terapia de cognitivo-comportamental. Uhum. Então, eles fizeram um estudo, os pacientes com problema cardiológico, e acompanhavam esses pacientes, foram acho que 9 semanas, alguma coisa assim, o tempo preciso eu não vou recordar. E eles comprovaram o seguinte, quem fazia a terapia cognitiva comportamental, tratamento psicológico, durante o processo, ele tinha 75% menos chance de reinternar por qualquer motivo de doença. Uau! E detalhe, 66% menos chances de morrer por doença cardiovascular. Olha que impressionante isso. É demais isso. Então, você tem a doença, ansiedade levando a doença do coração, e você tem o inverso, né? A doença do coração levando a ansiedade. Em resumo, todas elas precisam de um tratamento com um profissional, com um psicólogo, com um terapeuta, para que você não fique refém apenas dos remédios, porque esse é um outro viés. Uhum. Você começa uma sertralina da vida e o paciente vai morrer com a sertralina. Não é isso. Então, o remédio é importante, nós não somos contra os remédios, mas eles vão tirar o paciente da crise para a psicoterapia entrar e tratar aquele paciente. Exatamente, é um processo. Bom, para saber mais sobre esse assunto, pode ver e conhecer esse livro aqui, ó, Saúde Não Cai do Céu. É do senhor esse livro e traz um pouquinho do que o senhor falou aqui hoje e um monte de outras informações, né? Muito mais. Quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Então, nós temos no meu Instagram tem um link na bio, uhum, que você clica ali, vai ter a opção de fazer a compra, mas também está disponível, por exemplo, na Livraria da Travessa, se você estiver passando ali pelo Barra Shopping, né, aqui no Rio de Janeiro, mas existe um link no Instagram do senhor. No bio. Qual é o seu Instagram? É dr.marciotoledo. Ok. dr.marciotoledo. Então, vai lá na bio, tem o link para adquirir o livro. É um assunto riquíssimo,
levaríamos aí talvez uns 5 episódios do nosso programa, do nosso podcast aqui, para a gente tratar sobre tudo isso. Mas eu gostei muito de receber o senhor aqui no programa. Amém, querido. Foi Obrigado. muita informação, foi uma enxurrada de dados novos, aquilo que o senhor trouxe dos 95% da serotonina tá no intestino, né? É incrível, né? Isso muda muitos processos de tratamento, né? Que a gente tá só focado aqui e a serotonina tá aqui e a gente não dá essa atenção toda. Para falar com o senhor, quero ser atendido pelo senhor. É também pelo Instagram? Também pelo Instagram. Na minha época, muitos anos atrás, eu tinha consultório também. E a gente fazia aqueles cartõezinhos, né? É verdade, sumiram do mercado. é verdade. Sumiram então, todos. Não existe mais Instagram, não existe mais cartão, hoje é tudo pelo Instagram. Mas só para resumir um pouco aqui, Anderson, o meu Instagram é um Instagram voltado para crente. Certo. Porque Deus me chamou há 1 ano e meio atrás para falar sobre isso. E esse livro foi um grande propósito que nasceu no coração de Deus para trazer saúde de verdade para o povo de Deus. Então, esse livro, embora o nome já é isso para impactar mesmo, saúde, ela não cai do céu. Não adianta você fazer tudo errado a vida inteira e lá no final pedir um milagre para Deus. Você precisa entender, precisa conhecer a verdade do que é saúde. Porque o médico, infelizmente, ele não sabe o que é saúde. Nós só tratamos doenças. Nós passamos a faculdade inteira, 6 anos de pós-graduações, aprendendo que é sinal e sintoma, fazer diagnóstico e dar um tratamento. Até porque pelas enciclopédias e manuais, para muitos, saúde é ausência de doença. Então, foca na doença para acabar com a doença para ter saúde. E não é isso. Não é bem assim, exatamente. Né? Então, o livro, ele não fala sobre doenças, embora cite-as. Ele fala sobre saúde. O que você precisa, qual o caminho que você precisa percorrer para você ter saúde de verdade. Tá aí. Dr. Márcio Toledo, muito obrigado pela sua presença aqui, foi excelente. Obrigado, querido. Espero que o senhor possa voltar para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos. Amém. Gostei bastante. Será um prazer. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Espero você no nosso próximo programa. E lembre-se que a gente sempre traz assuntos que têm tudo a ver com a nossa realidade, nosso dia a dia, nossa vida. Seja na área da saúde física, espiritual, emocional, social, porque tudo está atrelado. Somos um ser biopsicossocial e espiritual e a gente precisa cuidar disso tudo. Esse foi mais um episódio do Psicologia e Propósito.